seu amor nunca mudou. Amém. Louvado seja Deus. Eu salto a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Como fala esse cântico, vamos esperar no Senhor, na certeza que Ele nunca falhou, nunca falha. Não importa as circunstâncias, porventura, esteja passando, mas vamos confiar no Senhor, porque Ele é o único e o suficiente para nossa vida. Nesse momento, convido a amada igreja para fazer uma oração de gratidão por tudo que eles têm feito nas nossas vidas. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Santo, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, Senhor, nesse momento que estamos aqui na Tua casa de oração, gostaria de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui te adorando, te glorificando, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela libertação, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos a Igreja Presbiteriana em Caicó, na pessoa do pastor Niclésio, como também de todo o seu rebanho. Ó Deus, capacite, dai-lhe, Senhor, sabedoria, dai-lhe saúde, paz, poder e vitória. Em nome de Jesus. Que nesta noite, Pai, nesse local, vida seja transformada. Tenha salvação, libertação neste local, nessa cidade. Em nome de Jesus. Colocamos em tuas mãos também o Ministério de Louvor, o irmão que vai ministrar a tua palavra, o pastor que vai ministrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, continue conosco. Amém. Convido a todos para abrir a palavra do Senhor em Provérbio 28, versículo 13 e 14. Provérbio 28, versículo 13 e 14. Está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá no mal. Amém? Que nesse momento que nós possamos fazer uma reflexão. E temos aqui nesse versículo, deixa tipo uma escolha. Aquela escolha de a gente endurecer o coração ou confessar os nossos pecados ao Senhor. Ele é fiel e digno para nos perdoar. Que nesse momento nós possamos confessar ao Senhor e não jamais endurecer os nossos corações, que isso só vai trazer problema para nossas vidas. Vamos orar, vamos conversar com Deus, pedindo a Deus misericórdia neste momento. E depois de alguns instantes eu peço ao irmão Francisco que faça uma oração de contrição.
Amém. O irmão Eliabe terá a oportunidade de louvar mais um cântico. As crianças que estão chegando podem ir diretamente para as suas salas. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Essa participação de toda a igreja. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim,
Meus irmãos, convido mais uma vez para abrir a palavra do Senhor no Salmo 47. Salmo 47, com a participação da igreja, vamos ler todo esse salmo. Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, fiquem, por favor. Está escrito, Salmo 47, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Todos os príncipes do povo se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os estudos da terra. Ele exultou gloriosamente. Amém. A igreja pode sentar. Convido agora o nosso irmão Lohan. Terá a oportunidade de louvar 2 cânticos. E como é de costume, no segundo cântico, a igreja terá a oportunidade de depositar os dízimos e as ofertas. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar com 2 cânticos do Inário. O primeiro é Pureza no Sangue de Cristo, 269. Pureza no sangue de Cristo. Acho que você pode passar para o outro, Edson, que isso aí ficou errado. Esse aí está o 266, você bota no próximo, que é o 269. Isso. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm por Deus comunhão.
bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, o Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém, glória a Deus. Vamos louvar com 234. Conversão. 234, conversão. Aliás, 334. 334, conversão.
Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Convido o nosso irmão Lohan para fazer oração pelos dízimos e pelas ofertas nesta noite. Meus irmãos, com a graça e a paz, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui em tua casa hoje à noite. Tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no decorrer dessa semana, desses dias, através da vida do teu povo. Te louvamos, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Que sejam, Senhor, para mantimento, para o bom andar da obra do Senhor aqui nesta congregação. Pai, aqueles que não puderam, Senhor, ofertar, que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor, para que, juntamente com os demais irmãos, possam também contribuir com alegria e conforme a sua posse. Que o Senhor continue a abençoar a vida de cada um.
Abençoa também, Senhor, as crianças que estão ali com as professoras. Que hoje seja um dia especial de aprendizado da Tua palavra. Ajuda Tuas servas, Senhor, que estão ali ensinando as crianças o bom caminho do Senhor. Que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, gostaria de trazer uns avisos. Então, os irmãos, prestem atenção. Mas a gente vai estar colocando também no decorrer da semana. Então, sobre os cultos aqui na congregação. Quarta-feira, nós teremos culto de oração e de ensino. Será um culto de oração que nós não, como de costume, estaremos pedindo, né? Mas a gente vai estar agradecendo. Agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito neste ano, pelas bênçãos derramadas, pelos pedidos que a gente fez e que o Senhor atendeu. Então, eu creio que os irmãos também têm motivos para a gente estar grato ao Senhor. Então, quarta-feira estaremos aqui agradecendo a Deus e depois com o estudo da palavra do Senhor Jesus, às 7h da noite. Quinta-feira será um culto de gratidão lá na casa do irmão Francisco, certo? Então, culto na casa, culto no lar, lá na casa do irmão Francisco, que fica ali, não tem errada não, no bairro Paraíba, próximo ao cemitério, quase de frente. Chegando no cemitério, você vê a casa dele. Então, os irmãos já estão convidados para quinta-feira também estarmos ali juntos, adorando o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e majestade. Falando ainda da agenda da congregação presbiteriana Filadélfia. O pastor vai estar dando as informações a seguir de domingo, mas já dizendo aos irmãos que domingo nós estaremos indo para a central. Vai ter o culto de Natal, vai ter a profissão de fé e o batismo dos irmãos, de alguns dos irmãos aqui da congregação. Então, toda a igreja está convidada para a gente cultuar a Deus domingo lá na central, mesmo horário de 6 da noite. Em seguida vai ter um jantar e o pastor vai trazer os detalhes. Aos irmãos, prestem bem atenção. Na outra quarta-feira, dia 24, é Natal, véspera de Natal. Então, a gente vai ficar em casa com a nossa família. Certo? Então, no domingo, vai ter culto, dia 28, e na outra quarta, é dia 31, é ano novo. Vai ser também o culto na central de virada de ano, certo? Então, a última quarta do ano para a gente aqui, de culto, os irmãos entenderem, é essa próxima quarta-feira. Por isso que a gente vai fazer um culto de gratidão a Deus. Porque na outra quarta é Natal e na outra é ano novo. Natal a gente fica em casa com a nossa família. Ano novo vai ter o culto de virada de ano na central para os irmãos que foram. Entenderam? E o culto de domingo, nós temos hoje que é o culto de ceia, dia 14. Domingo que vem vai ser na central. E domingo, dia 28, é o derradeiro culto do ano aqui, no domingo. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos vão perguntando e a gente vai esclarecendo no decorrer da semana. Passar a palavra para o pastor, que ele vai trazer os detalhes de como vai ser. Amada igreja, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui. Estive na quarta-feira, estando aqui com os irmãos, e nesse momento para logo mais celebrarmos a ceia do Senhor. Tenho 3 convites para você, certo? E vocês, quero que possam avaliar e estar conosco nessas 3 ocasiões. A primeira, como o presbítero Lohan falou, no próximo domingo, será a nossa programação natalina. Povo presbiteriano testemunhando do amor de Deus. E aí, nesse Natal, nós vamos ter também recebimento de membros, por transferência, por batismo, pública profissão de fé e batismo. O culto acontece normalmente no mesmo horário, lá na central, às 18 horas. Após o culto, nós teremos um jantar. E aí eu quero parabenizar aqui no aniversário da igreja aqui,
como eu disse na quarta-feira, todos esses anos a gente sempre faz assim lá, se reúne e faz. Esse ano, a Igreja Central, ainda esse ano, convidou e contratou, né, o nosso irmão Damião, o restaurante Degusto. Depois do culto, nós teremos um jantar, certo? Esse jantar, o presbítero Petrônio está com a lista aqui. Todos os membros da igreja, eles entram com a participação apenas de R$20 por pessoa. Sendo criança, de 6 a 9, apenas R$10. E se você tem uma criança de 0 a 5 anos, não paga nada. Pastor, e aí, tem que ir? Não. Você tem que ir para o culto. Dia do Senhor, não é bom você ficar em casa, não. Domingo, crente tem que estar na igreja. Tem que estar junto, celebrando a Deus. Somos uma só família, somos um só povo. Vamos morar no mesmo céu. Vamos e temos o mesmo passaporte para a eternidade. Então, nós vamos estar juntos, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos manda. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos. A liderança da igreja vai estar sentada lá à frente. E eu quero receber cada um de vocês lá. Porque vamos batizar a gente daqui. Já tivemos a reunião na quarta-feira, foi uma bênção. E aí estamos já na expectativa, certo? Então, esse é o primeiro convite. Como é que você faz? Ora, eu espero que você nos dê uma ajuda, certo? No final do culto, o presbítero Petrônio, que já conhece tudo e sabe como é que acontece, se você vai participar do jantar, fale com ele. Por quê? Porque a gente precisa dizer lá quantas pessoas vão, para que realmente possa ter um ambiente preparado para o número de pessoas que irão participar do jantar. É uma satisfação e uma alegria que todos os irmãos participem. E eu sempre quero ressaltar, pastor, estou com dificuldade. Mesmo sendo esse valor, eu não tenho. É claro que você vai se sentar no primeiro lugar, tá certo? Que na casa de Deus ninguém fica de fora, não. Somos uma família e queremos estar todo mundo junto, sentado à mesa. Fale com ele, ele dá um jeito. Viu? Segundo convite, posso fazer? Dia 31, irmãos. Anote na sua agenda. De hoje em diante, virada de ano, nós vamos estar celebrando ao nosso Deus, contando as bênçãos. Vai ser a posse das diretorias da igreja, dos campos. Vai ser o momento de nos confraternizarmos, entrarmos no novo ano. Vai ter ceia do Senhor. E aí, o culto vai começar às 22 horas, do dia 31 para o dia 1º. Tá certo? Toda a igreja está convocada a participar juntos desse momento de celebração. Terceiro convite, não esqueça, esse próximo ano nós vamos ter retiro. E o retiro vai ser aqui próximo, na cidade de São José, inclusive da família de gente da gente, lá no Vale da Bênção, tá certo? E aí, eu quero só adiantar esse convite. Nós vamos ter retiro. Aqui não é um local para você deixar os seus filhos ou estar. Vamos ter um retiro espiritual, com a temática adequada, com o ensino da palavra de Deus, para você sair de lá cheio da presença do Senhor. Se prepare, eu posso avisar até aqui. Depois, a gente vai trazendo os avisos ou as informações mais detalhadas. Mas você tem, no próximo domingo, um encontro marcado. Vamos adorar a Deus lá na Central. No dia 31 para o dia 1º, culto da virada, culto de Ano Novo. E depois, você vai já com o coração alegre, sua alma cheia da presença de Deus, se preparar para o nosso retiro espiritual. Ok? Então, esses são os avisos. Retorno a palavra ao liturgo, ao pregador da noite, nosso irmão presbítero, seminarista Davi. E muito nos alegra vê-lo e estar de volta a casa. Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Boa noite a todos.
Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para anunciarmos uma porção da palavra de Deus. Convido a amada igreja a abrir a inerrante palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo do 7 ao versículo 10. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, do verso 7 ao versículo de número 10. Amém, igreja? Diz assim a inerrante palavra de Deus: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo de Deus nesta noite venha ministrar aos nossos corações. Santo Deus, eterno Pai, Trindade augusta, Trindade santíssima, te louvamos, te bendizemos pela tua graça, pelo teu favor sobre as nossas vidas, ao enviar o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, que o Senhor venha aceitar o nosso culto nesta noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós somos pó e cinza, Senhor, pequeninos, fracos e carentes da tua graça, do teu cuidado e do teu favor. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou pó. Não me deixe sozinho aqui nesta noite, mas que o Senhor venha me auxiliar na ministração da tua palavra, da tua poderosa palavra. Que não venha ser apenas uma palestra comum, Senhor, mas que o Senhor venha se manifestar com poder e graça, mediante a pregação do teu evangelho. Senhor, e assim no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João, ela não foi endereçada a uma única igreja, nem a uma pessoa específica, mas João escreve esta epístola para todas as igrejas do primeiro século. Trata-se de uma carta circular, ou uma carta geral, ou uma carta universal. Não há dúvida, irmãos, que essa carta circulou primeiramente entre as igrejas da Ásia. E João tinha muitas razões para escrevê-la,
pois a igreja do primeiro século enfrentava um grande inimigo, uma grande heresia. A igreja estava sob ataque. Uma grande heresia se levanta contra a igreja do Deus vivo. Os chamados gnósticos, ou o gnosticismo, que eles acreditavam, eles defendiam que o espírito é bom e a matéria é má, não presta, não vale nada. Irmãos, entretanto, os ensinos e as exortações desta carta não se restringe exatamente às igrejas do primeiro século ou às igrejas daquela época, mas as doutrinas e exortações contidas nesta carta são tão oportunas para a igreja de hoje. Não foi apenas para a igreja do primeiro século, mas essa carta é atual, é relevante para os nossos dias. Irmãos, o propósito do Evangelho de João era mostrar aos seus leitores que Jesus Cristo era o Messias prometido, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. O Filho de Deus. E aqueles que crêem no Filho de Deus têm a vida eterna. João capítulo 20, verso 31. Então o Evangelho tinha o propósito de mostrar que Cristo é o Messias prometido. Mas já essa carta ou essa epístola, por sua vez, foi escrita para trazer segurança de salvação aos crentes, aos cristãos, para trazer consolo e uma exortação solene, mostrando que em Cristo nós temos segurança de salvação. E João, enfrentando ou combatendo essa grande heresia, ele escreve no verso 7 ao 10, a grande impossibilidade, irmãos, dos filhos de Deus viverem na prática do pecado. E nesses 4 versos, o apóstolo destaca 4 verdades solenes, contidas no texto em apreço. Irmãos, e a primeira verdade, verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Irmãos, a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo. Irmãos, o que mais me chama a atenção é que João segue a mesma linha de raciocínio a qual Jesus aborda no Sermão do Monte, no capítulo 7, a qual Jesus fala do fruto da árvore boa e da árvore má. João segue a mesma linha de raciocínio, mudando apenas as palavras. Irmãos, os gnósticos queriam enganar os cristãos, teologicamente e moralmente. No entanto, irmãos, João nos chama a atenção que nós devemos, que os imitadores de Deus praticam a justiça. Não imitamos ao Deus da palavra, ao Deus Todo-Poderoso, por intermédio de ritos místicos, mas pela prática da justiça. João disse, o fazer é o ser. Não imitamos ao Deus da palavra por intermédio de ritos místicos,
mas pela prática da justiça. Deus é justo, irmãos. Jesus Cristo é justo. Quem é nascido de Deus é justo, mediante a obra substitutiva de Cristo. Então, quem é nascido de Deus é justo, não por seus méritos próprios, mas mediante o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Através do que Cristo fez da cruz do Calvário. Irmãos, o Senhor imputou a sua justiça. Não a minha, não a sua, mas a de Cristo. Portanto, os cristãos devem viver na prática da justiça. Da mesma forma que a árvore boa produz bom fruto, os servos, os eleitos do Senhor, eles devem perseverar na prática da justiça. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade está na parte A do versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Enquanto os filhos de Deus praticam a justiça, perseveram na prática da justiça, João descreve que os filhos do diabo perseveram na prática do pecado, porque aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o pai vive pecando, o diabo. Então não é uma marca da igreja o hábito do pecado. Não é uma marca dos filhos de Deus a prática contínua do pecado. Porque essa marca é dos filhos do maligno, do pai da mentira. Irmãos, a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. Assim, a inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus nos ensina. Irmãos, a prática da justiça e a prática do pecado identifica a nossa paternidade. A prática da justiça e a prática do pecado identifica de quem nós somos filhos, identifica a nossa filiação. Irmãos, aqueles que são filhos de Deus praticam o pecado, praticam a justiça. Aqueles que são filhos do diabo praticam, se deleitam, perseveram no pecado. Irmãos, a título de aplicação, não somos o que falamos, somos o que fazemos. Guarde isso no seu coração. Não somos o que falamos, somos o que fazemos. Jesus, ainda no capítulo 7 do Sermão do Monte, ele diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos, não profetizamos, não fazemos prodígios e sinais em teu nome. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eles falavam: Senhor, Senhor, mas praticavam, perseveravam no pecado. E Jesus disse: apartai-vos de mim. Então, irmãos,
a prática da justiça e a prática do pecado identifica a nossa filiação, a nossa paternidade. Em terceiro lugar, terceira verdade solene, a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, a prática do pecado é impossível os filhos de Deus viver na prática do pecado. Irmãos, aqui a palavra pecar está no presente contínuo. Aqui, isto é, significa que os cristãos não podem viver na prática contínua, no hábito do pecado. O pecado para o Filho de Deus não é um estilo de vida, mas é um acidente. Irmãos, aqui fala de um ato contínuo, não apenas de um ato específico, que todos nós pecamos, pensamos, falamos mal, agimos mal. Muitas vezes nosso coração está tomado de inveja, ódio, orgulho, mas muitas vezes nós desejamos o que não podemos. Mas há uma diferença do ato e de uma prática contínua, de um estilo de vida. Irmãos, a verdade que o apóstolo está transmitindo não é que o nascido de Deus jamais ele vai pecar, jamais ele vai cometer um ato pecaminoso, porque, como eu já falei, há uma diferença de um ato para um estilo de vida pecaminoso. Mas os filhos de Deus, o Filho de Deus, o eleito do Senhor, ele não perseverará na prática do pecado. Ele peca, mas logo após o pecado ele vem ao arrependimento, ele é confrontado pela palavra de Deus, ele se arrepende do seu pecado, ele se volta para Deus, ele se humilha na presença do Senhor. Sempre quando eu falo em arrependimento, eu cito dois exemplos do Antigo Testamento. O exemplo do rei Saul foi confrontado pelo Senhor e ele não se arrependeu do seu pecado. E o exemplo também do rei Davi, que adulterou, assassinou, pecou, mas quando foi confrontado pelo Senhor, Davi se humilhou, Davi chorou, Davi se arrependeu do seu pecado, Davi mudou de direção, Davi teve uma atitude. Deixe-me, por gentileza, abrir aqui um parênteses. Arrependimento requer de nós decisão. Arrependimento sem atitude, sem decisão, não passa de remorso. O arrependimento verdadeiro nos leva a uma decisão. Um arrependimento verdadeiro significa uma volta completa. Voltarmos as costas para o pecado e nos prostrarmos diante do Deus, da palavra do Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Choro sem decisão é apenas remorso. Judas pecou, chorou e não se voltou para Deus, foi se enforcar. Pedro pecou, negou, abandonou o Senhor na hora que Cristo mais precisava. Negou, disse: eu não conheço. Mas se arrependeu e se voltou para Deus. Então, fechando parênteses, arrependimento sem decisão, sem atitude é apenas remorso, é apenas falácia. O arrependimento genuíno nos leva a uma atitude de decisão. Lembra do filho pródigo?
quando ele se arrependeu, vou ter com meu pai. Ele foi ter com o pai. E o que mais nos maravilha é que quando ele foi ter com o pai o recebeu, o abraçou e o restituiu como filho. Como foi lido aqui no momento de contrição. Aquele que confessa e deixa o seu pecado alcançará misericórdia. A parte B do versículo 13 de Provérbios 28. Irmãos, a prática do pecado é uma conspiração contra o amor de Deus. A prática do pecado é uma afronta contra o sacrifício expiatório de Cristo na cruz. A prática do pecado vai contra a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E dentro desse ponto eu quero deixar duas razões porque os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Primeira razão, por causa da divina semente. Olha o que o verso 9 diz, a parte B. Pois o que permanece nele é a divina semente. Irmãos, a divina semente, implantada no meu e no seu coração, é o freio, ou a capacitação que nos impede da gente se deleitar ou viver escravizado, ou na prática contínua do pecado. A semente foi implantada, o princípio da divina semente, irmãos, nos dá a vida verdadeira, promove em nós um novo nascimento. Irmãos, e aquele que tem a divina semente no coração, ele vai crescer com as características do seu pai. Aquele que tem a divina semente germinada no seu coração, ele vai crescer com as características do seu pai. Cada vez que nós crescemos em graça e conhecimento, a lógica é nós nos parecermos dia a dia com o Senhor Jesus Cristo. Nós nos parecermos a imagem, buscarmos andar como Jesus andou, nos comportarmos como Jesus se comportou, falarmos como Jesus falou, amarmos como Jesus amou, exercer graça e misericórdia como Jesus exerceu. Cada dia mais que crescemos em graça, em conhecimento, o Senhor Jesus vai moldando, o Espírito Santo vai moldando na minha e na sua vida o caráter de Cristo. E a divina semente que habita no meio do seu coração é a palavra de Deus. Irmãos, a igreja, os filhos de Deus não foram gerados por meio de uma semente corruptível, mas sim de uma semente incorruptível, inerrante, infalível, poderosa, que é a palavra de Deus. Segunda razão, por causa do novo nascimento. Se você é nascido de novo, se você nasceu de novo, você, irmãos, é um filho de Deus, porque Deus é um Deus santo. Se Deus é um Deus santo, e se você é nascido de Deus, devemos carregar as características do nosso Pai Celestial. Não podemos jamais viver na prática do pecado, porque essa não é a nossa natureza, essa não é a nossa filiação, pois a prática do pecado é uma marca dos filhos do diabo. Certo estudioso da palavra de Deus disse assim: por certo, nenhum cristão é impecável,
Mas Deus espera que o verdadeiro cristão não peque de modo habitual. Nenhum cristão é impecável. Mas o Senhor espera de mim e de você que a gente não viva na prática habitual do pecado. Em quarto e último lugar, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E o apóstolo aqui, ele acrescenta mais uma coisa. Ele diz que os que praticam o pecado não procedem de Deus, e nem aqueles que não amam a seu irmão. Irmãos, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos pelas suas obras. João conclui a sua exposição falando que a humanidade está dividida em dois grupos. Não existe o terceiro grupo. Não existe o terceiro caminho. Existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existe o joio e o trigo, a mentira e a verdade, a luz e as trevas. Os que vão para o céu mediante o que Cristo fez na cruz e os que vão para o inferno. Não existe a terceira via. João aqui, ele não usa meus termos. Ele é direto, ele é enfático. Não há neutralidade, irmãos. Ou o homem é filho de Deus, ou o homem é filho do diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. É essa a ideia que João quer falar para nós. Irmãos, o reformador Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte: o homem é uma besta. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. Muitos filhos do diabo convivem na igreja, ouvem a palavra de Deus, entoam os mesmos hinos, têm um domínio sobre a linguagem cristã. Mateus 7, 22, Senhor, Senhor. Mas Cristo diz, não é o que diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade do meu Pai. João aqui, irmão, não estava falando para as pessoas de lá fora. Estava falando em um contexto de igreja. Você pode até enganar alguém, mas a Deus é impossível enganar. Você pode até ter uma linguagem cristã, você pode até louvar os mesmos hinos, você pode até ouvir a palavra de Deus, mas se você não pratica, se você mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, você não busca o auxílio de Cristo para andar em santidade, em verdade, mostra que você não é filho de Deus. E eu quero deixar, antes de concluir, duas breves aplicações. A primeira aplicação. Irmãos, durante os cultos, todos parecem cristãos. Assentados, ouvindo a palavra, cantando e participando do culto. Irmãos, é pela conduta depois do culto que se revela quais são os verdadeiros cristãos. É o seu comportamento no seu trabalho, é o seu trato com a sua esposa, é o seu trato com o seu esposo, é o seu trato com o seu patrão, funcionário, o que vai revelar é o seu bom fruto. Aqui todos somos iguais.
louva sentados, ouve a palavra, mas é o comportamento lá. Jesus confronta os judeus, diz: olha, já dizia o profeta Isaías, vocês me honram com os lábios, mas negam a mim pelas suas obras. Se você é um filho de Deus, você deve andar em santidade, exercitar a piedade e o amor. Sua conduta como servo de Deus deve glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Portanto, se você é um filho de Deus, invista na sua vida devocional. Ame a palavra, leia as Escrituras, medite nas Escrituras, aplique as Escrituras na sua vida. Ore sem cessar. Desfrute da comunhão entre os santos. Busque imitar, ser o imitador de Cristo. Segunda e última aplicação. Mas, todavia, se você é apenas um cristão nominal, que confessa a fé cristã com a boca, mas nega com os lábios, com as obras, hoje Cristo amorosamente te chama ao arrependimento. Volte-se para Deus, abandone a prática do pecado. Se você é uma árvore que não produz bom fruto, creia em Cristo, porque somente Ele pode perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Irmãos, abrindo parênteses, deixa eu compartilhar aqui uma rápida verdade. Existem dois tipos de ateu. O ateu teórico é aquele que ele diz, ele defende, ele não acredita em Deus de jeito nenhum. Você vai pregar para ele e dizer: eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia. Esse é o ateu teórico. E existe o ateu prático. O ateu prático muitas vezes está dentro da igreja, ele crê. Ele diz: não, Jesus é o Salvador. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas o seu viver é como se Deus não existisse. Esse é o ateu prático. Ele professa uma fé, ele professa acreditar em Deus, mas o seu viver nega totalmente o que ele crê. Concluindo, a maneira de conhecer os verdadeiros cristãos é pela sua conduta moral. Os filhos de Deus são conhecidos pela obediência, amor e fé. Ou seja, os filhos de Deus andam como Cristo andou e praticam a justiça. Os filhos de Deus amam a Deus e aos seus irmãos. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia, mas se eu não amo meu irmão com um coração sincero. Irmãos, hoje o Senhor te convida. Se você tem algum rancor, alguma ira contra o seu irmão, peça perdão a ele. Abra o seu coração para o perdão. Porque as duas marcas dos filhos de Deus é a prática da justiça, o amor a Deus e o amor ao seu irmão. Ame o seu irmão, ame a Deus. Jesus disse: olha, esses dois mandamentos resumem a lei e os profetas. Ame a Deus com todo o seu coração, acima de todas as coisas, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força. E ame ao seu próximo, como a você mesmo. Já os filhos do diabo, eles não praticam a justiça, nem amam seus irmãos. A falta de justiça e a falta de amor é uma prova da falta do novo nascimento. A igreja deve ser marcada pela prática da justiça e um amor genuíno e verdadeiro. É algo contrário às Escrituras. João disse no verso parte B, do verso 8, que Cristo veio desfazer
as obras do maligno, do diabo. E se eu sou um filho de Deus, como eu posso ser escravizado, ser dominado pelo pecado? O teólogo John Stott, para encerrar, ele diz o seguinte, presta atenção. Se Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele se manifestar pela segunda vez, havemos de vê-lo como ele é, e seremos semelhantes a ele, como poderemos continuar vivendo no pecado? Fazê-lo é negar o propósito de suas manifestações. Se quisermos ser leais à sua primeira vinda e estarmos preparados para a sua segunda vinda, devemos nos purificar como ele é puro. Agindo assim, daremos prova que nascemos de Deus. John Stott. Que Jesus Cristo nos abençoe. Que Jesus Cristo nos capacite a vivermos para a glória de Deus, a termos uma vida que exalte ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora caminhar para a Santa Ceia do Senhor. Estarei lendo o texto de Mateus, capítulo 26, versos 26. Obrigado. Mateus 26, 26. A palavra do Senhor nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e abençoando o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto é o texto base hoje para a ministração da ceia do Senhor. E esse momento ele é oportuno lembrar da ordenança que o Senhor dá à sua igreja. Ora, o batismo é a primeira ordenança, a qual nós chamamos de primeiro sacramento, por ser uma santa ordenança dada por Cristo para os seus. E a segunda ordenança é a Santa Ceia do Senhor. E ela, através deste sacramento, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E com isso estamos dizendo do amor indescritível de Deus. O que você daria por um pecador? Deus deu o seu próprio Filho. Todos nós merecíamos a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele nos deu vida e vida em abundância. Na ceia nós olhamos e vemos o indescritível amor de Deus por nós. Vemos a missão do Filho, que veio buscar e salvar o perdido, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo o sacrifício perfeito para a remissão dos pecados. Mas na ceia também nós observamos e vemos o Pai que enviou o Filho que cumpriu a missão e o Espírito Santo que aplica esta obra de redenção em nossas vidas. De sorte que quando nós participamos da ceia do Senhor, anunciamos a sua morte, mas também nós celebramos a sua ressurreição e proclamamos a sua volta.
Por isso que o crente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há uma paz, há, sim, um estágio de vida preparado nos novos céus e nova terra que aguardam aqueles que são eleitos de Deus, que é indescritivelmente melhor do que tudo aquilo que você uma vez já passou de bom por esta terra, porque lá não haverá a presença do pecado. A ceia é do Senhor e é para o seu povo. No entanto, se você ainda não passou pelo batismo, se você ainda não é um membro comungante, ou seja, daqueles que participam da ceia do Senhor, aguarda um pouco. Mesmo sendo membro de outra igreja, mas genuinamente evangélica, estando em comunhão com Deus, automaticamente você vai estar em comunhão com a igreja. E é convidado, porque a mesa é do Senhor, não é da igreja presbiteriana. É do Senhor e para o seu povo. De sorte que todos os filhos de Deus observam que todos nós bebemos da mesma fonte. Temos o mesmo Salvador, temos o mesmo Senhor, e Ele é quem supre e que alimenta a nossa alma. Aqui, nós também nos identificamos como família, pois somos filhos do mesmo Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. É assim que a palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, fala ao nosso coração. Eu quero chamar você a um momento de reflexão, convidar os presbíteros para descermos até a mesa. Estaremos distribuindo os elementos e após a distribuição do pão e vinho, nós estaremos orando e participando juntos na ceia do Senhor. Enquanto eles distribuem os elementos, nós estaremos cantando: Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que isso. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam. Nessas chagas pureza para o maior pecador,
mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Toda a igreja. Mais alvo que a neve eu estou. Como nós vimos na leitura do texto sagrado, o Senhor Jesus tomou um pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo que é dado por vós. Na ceia, pão continua sendo pão, mas ele aponta para uma realidade espiritual. A presença de Cristo é real. A presença espiritual do Senhor na ceia. Porque, de fato, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Alimenta a nossa alma, mata a nossa fome, sacia a nossa alma. Pois, observando então o que o Senhor disse, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória dele, em obediência a ele, nós iremos participar do pão depois que orarmos e depois que nós também colocarmos diante de Deus as nossas vidas para participar dignamente da mesa do Senhor. Amado e soberano Deus, eis aqui as nossas vidas, eis aqui o teu povo, a tua mesa, a tua igreja. Habilita-nos, ó Deus, dai-nos da graça por Cristo, teu Filho amado, de participarmos da ceia do Senhor, de forma digna, e assim, ó Deus, termos também as bênçãos concernentes a este sacramento. Que aqueles que participam, ó Deus, da tua mesa, que possam, ó Deus, e venham todos nós, habilitados, purificados, por Cristo teu Filho, possam assim participar e ser ricamente abençoados no Senhor. Assim, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor a bênção, tiramos estes elementos do uso comum para o uso sagrado, rogando assim que a bênção seja sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: comei dele todos. Os irmãos podem participar do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória dele, em obediência a ele, participem também do vinho. Bebei dele todos, disse o Senhor. Deus de amor e bondade, te damos graças por este privilégio, participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que nos identifica como família, como povo, como aqueles que receberam, ó Deus, e são alvos da bênção, da purificação e da salvação e redenção que há em Cristo Jesus. E louvamos pelo privilégio, rogamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e suplicamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, todo o teu povo sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. E Deus, pois, os abençoe em Cristo Jesus.